Olá, concurseiro! Meu nome é Emília Rocha, sou professora de Direito Previdenciário. Estamos hoje aqui para dar mais uma dica do INSS. E essa dica é lá do princípio da matéria do INSS, tá? Que é a seguridade e princípios. Vamos lá para mais uma dica? Seguridade social. Qual que é o conceito? A seguridade, nos termos do artigo 194 da Constituição Federal, ela fala assim, compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade. Veja bem que não é só poder público a competência da seguridade, não, é conjunto integrado, poder público e sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos, saúde, previdência e assistência social. Então, quando nós falamos de seguridade social, nós estamos falando tanto de previdência social, de assistência social e de saúde, é o que a gente chama do tripé da seguridade. Muito cuidado com isso, porque às vezes a pessoa acha que é só a previdência social que é a seguridade. Não, nós temos três, previdência, assistência e saúde. A sua prova, se for INSS, talvez caia só matéria previdenciária, mas nós temos que saber que quem compõe a seguridade são as três, ok? E aqui nós temos uma diferença, que é o quê? Contributivo e não contributivo, ok? Só a previdência social, nesse tripé da seguridade, ela é contributiva. Veja bem, contributivo é necessário, óbvio a palavra, contribuir para que possa usufruir da cobertura. Ou seja, o segurado deve pagar as contribuições previdenciárias para usufruir da previdência. Aqui isso tem que ficar bem claro. Previdência social é contributiva. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, falando assim, olha, chega pra gente, eu queria aposentar, só que eu nunca contribuí. Ora, aposentar, previdência social. Previdência social é contributiva. Você consegue aposentar sem essa contribuição? Não consegue. Regra geral, não consegue, tá? Aí a pessoa fala comigo assim, mas eu já vi meu vizinho recebendo aquele benefício, o LOAS. Opa, LOAS. Não é o termo técnico. LOAS é a Lei de Organização da Assistência Social. O termo técnico é BPC, Benefício de Prestação Continuada. O LOAS, ou BPC, que é o termo correto, ele não é da Previdência, ele é da assistência social. Ora, acabei de dizer que a Previdência é contributiva, a assistência social e a saúde não são contributivas. Por isso que às vezes a pessoa fala assim, não é aquela aposentadoria. Não é aposentadoria, é BPC, ok? E não contributiva, que são, a saúde e a assistência. Não é necessária contribuição para usufruir. Eu não preciso, por exemplo, no SUS, na saúde, quebrei a perna, vamos correr para o hospital, vamos ao hospital público, vai ser atendido pelo SUS. Eu preciso chegar lá e contribuir? Não preciso. Eu sou atendida sem contribuição. A mesma coisa, assistência social, eu não preciso de contribuir para usufruir dos benefícios. Só a previdência social. Isso aqui é fundamental para você discernir previdência de assistência e saúde, ok? E quais são os princípios específicos? Vamos apagar aqui primeiro, para não confundirmos. Os princípios informadores da Seguridade, eles se encontram no artigo 194 da Constituição Federal. Então, você vai lá, abre a Constituição no artigo 194 e aqui vou parar para dar mais uma dica para você, concurseiro. Para você pegar toda a legislação atualizada, vai no site do Planalto. Vai no Google, joga lá Constituição Federal, Planalto,
Você vai nesse site porque as leis estão atualizadas. Por que estou dizendo isso? Muitas vezes a gente, vai por apostila, só que dependendo de um dia para o outro a lei pode mudar. Se a apostila não acompanha, o que é comum, gente, porque você faz a apostila um dia, aí você fala assim, eu vou aqui, guardar essa apostila e estudo daqui a um mês. Daqui a um mês pode ter mudado. Então, toda vez que você for estudar, vá no site do Planalto, verifique, coloca lá, Constituição Federal, artigo 194, vamos estudar. Então, artigo 194, princípios específicos. Ele fala o quê? A Seguridade Social compreende um conjunto integrado, de novo, olha, conjunto integrado de ações de iniciativa do poder público e da sociedade. Seguridade não é só dever do poder público, é dos dois, poder público e sociedade, destinados a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Parágrafo único. Compete ao poder, nos termos da lei, organizar a seguridade com base nos seguintes objetivos. Então, o poder público, ele organiza a seguridade. Quais que são os objetivos ou princípios? Então, nós elencamos aqui todos os princípios que estão lá na Constituição. Nós vamos passar por eles e vamos ver o que cada um significa. Vamos lá? Olha, universalidade da cobertura e do atendimento é um dos primeiros princípios. O que é isso? Qualquer pessoa pode participar da proteção social patrocinada pelo Estado. Deve atender a todos. Eu sempre falo para os meus alunos, quando você for estudar, verifique o sentido da palavra. Veja, universalidade da cobertura e do atendimento. Quer dizer, universal para todos, não é? Com relação à Previdência, olha, lembra que a Previdência é contributiva? Com relação à Previdência, a universalidade é mitigada, quer dizer, é reduzida. Por que ela é reduzida? Porque eu tenho que contribuir. A saúde e assistência, não. A saúde e assistência é plena. Agora, para a Previdência, eu preciso de contribuição, tá? Para cumprir esse princípio, que é da universalidade, o que a Previdência fez? Lá na Lei 8.213, que é uma lei previdenciária, ela fala que toda pessoa maior de 14 anos que não trabalhe, caso deseje, pode contribuir para a Previdência, que seria o segurado facultativo. Aqui foi alterado e hoje nós temos 16 anos. Mais uma dica para você, concurseiro, sobre essa Lei 8.213. A Lei 8.213, ela é de 1991. Tenha cuidado ao ler essa lei. Por quê? Muitos termos e artigos dessa lei já foram modificados por outras leis e ela continua com o mesmo texto. Esse é o caso, ó, fala 14 anos. Porém, para você hoje ser filiado ao INSS, o mínimo é 16 anos. Só aceita de 14 a 16 para o menor aprendiz, ok? Então, aqui, mais uma boa dica para o seu estudo. Vamos lá, continuando na universalidade. O objetivo do princípio é alcançar todos os riscos sociais e tutelar toda pessoa pertencente ao sistema protetivo. Engloba nacionais e não nacionais. Olha, universal cobertura. Porém, esse princípio não tem condições de ser absoluto. Por quê? Eu não consigo alcançar todos os riscos sociais. Ele pretende alcançar todos os riscos, mas ele não consegue, até por capacidade financeira. Então, o que o poder público, a sociedade tem que fazer? Tem que falar assim, olha, vamos aqui, o risco social, idade, a velhice, nós vamos proteger. Então, nós não vamos proteger outro risco social, mas vamos proteger a idade, a velhice. Então, a maternidade. Então, a gente vai escolhendo os riscos sociais que são mais comuns e vão englobar todo mundo, ok? Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.
Aqui nós estamos falando em prestações securitárias idênticas, tanto para o urbano quanto para o rural. Antes havia uma diferenciação, fazia para o urbano, mas não fazia o benefício para o rural. Agora não. Agora a gente tem que ter uma uniformidade e equivalência. Emília, significa então que eles não podem ter nada diferente? Não é isso. Eu estou falando equivalente em relação aos benefícios, mas pode haver, olha, uma discriminação que a gente chama de positiva. O que é discriminação positiva? Por exemplo, a aposentadoria por idade, né, a aposentadoria programada, que por idade pode ser rural, o rural aposenta com 5 anos antes na idade. Por quê? Porque o rural, ele tem uma vida, vamos dizer, mais sofrida do que o urbano. É aquele trabalho de domingo a domingo. Essa discriminação, que a gente chama de positiva, ela pode existir sim. O que não pode existir, não é possível a discriminação negativa. Você excluir o rural ou falar não tem direito só por ser rural. Essa não pode, ok? Então vamos lá. Próximo princípio. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. O que é seletividade? Olha, eu delimito o rol de prestações ou escolha de benefício, tá? Funciona como limitador de universalidade da seguridade. Por exemplo, concessão do salário família e auxílio reclusão. Aqui essa seletividade eu vou saber quem precisa do benefício. No caso do salário família, por exemplo, e do auxílio reclusão, somente os dependentes do segurado de baixa renda. Eu estou sendo seletiva. O segurado que não é de baixa renda precisa de salário família? Não. Agora, o de baixa renda, o salário família, que é uma ajuda ali para quem tem filhos menores de 14 anos, ele precisa muito. Então, eu sou seletiva quanto às prestações, ok? E distributividade. Direciona a atuação do sistema protetivo para as pessoas com maior necessidade. Exemplo, terão direito ao benefício de prestação continuada, o BPC, somente os idosos com mais de 65 anos e as pessoas com deficiência que estão em condição de miserabilidade. Então, aqui eu estou distribuindo para as pessoas que necessitam. Próximo princípio. Irredutibilidade do valor dos benefícios. Não é possível a redução do valor nominal de benefício da Seguridade Social. Quando eu falo valor nominal, vamos apagar aqui. Eu estou falando, por exemplo, concedi um benefício no valor de R$500. Aqui não estou falando só da Previdência, tá? Esse valor é o valor nominal. Esse é o valor nominal. Eu posso reduzi-lo? Não posso. Mas na Previdência Social ainda tem um porém. Vem que a Previdência sempre destoa da assistência e da saúde. No caso da Previdência, não é só a redução do valor nominal, é do nominal e do real. Por quê? Porque a Constituição garante o reajustamento do benefício para manter o seu valor real. Por que real? Aqui nós colocamos um exemplo. A aposentadoria, vamos supor que a pessoa pediu aposentadoria em 2020 no valor de R$2.000. 2020, tá? No ano de 2021, esse valor foi reajustado. Todo ano tem reajuste. Vocês vão lembrar, assim, que quando sai o reajuste do salário mínimo, geralmente em janeiro, os aposentados já ficam, a imprensa já começa, a falar, olha, ainda estão estudando reajuste para os aposentados, porque o salário mínimo não tem o mesmo reajuste, não é obrigatório ter o mesmo reajuste para os aposentados, não. Então, às vezes, o salário mínimo pode subir até mais e dos aposentados não, mas tem que haver um reajuste. Está constitucionalmente previsto. Por exemplo, aqui foi reajustado pelo INPC 5,45 de 2020 para 2021. Então, o aposentado passou de 2.000, que é o valor nominal, para 2.109. Ele vai reajustando, ok? Esse é o diferencial também da Previdência.
Equidade na forma de participação no custeio. Contribuição maior para quem tem mais recursos financeiros ou os que mais provocarem a cobertura da Seguridade. Aqui nós temos um exemplo. O que é equidade na forma? Olha, quem paga, quem tem mais, paga mais. Vai ficar ali nessa equidade, vai ser como se fosse um princípio de justiça, tá? Custeio, gente, é o financiamento da Seguridade. Então, nós vimos aqui o exemplo, por exemplo, do segurado empregado. O segurado empregado, ele tem uma alíquota aplicada dependendo da faixa de salário, e isso é super justo, porque quem recebe até um salário mínimo em 2022, R$ 1.212, tem alíquota aplicada de quantos por cento? 7,5%. E assim vai, de 1.200 a 2.000, você recebe, você vai ter uma alíquota maior, até chegar aos 14% para quem recebe de 3.641 até o teto do INSS, que em 2022 é 7.087,22. Então, essa equidade na forma de participação do custeio, ela é muito importante aí para a Previdência e para o segurado também. Diversidade da base de financiamento. Vamos apagar aqui. O financiamento da Seguridade Social deverá ter múltiplas fontes a fim de garantir a solvência do sistema. A diversidade, ela evita a crise em determinado setor. Aqui é fundamental ter diversidade da base de financiamento. Por quê? Vamos colocar numa família, para você ter um exemplo. Vamos lá, que a família tem pai, mãe e 4 filhos. Só o pai ou só a mãe, vamos ser feministas, só a mãe trabalha. Então, só a mãe é a base do financiamento da família. Então, ela ali recebe R$5.000. Todos os 4 filhos e o marido depende daquela base de financiamento. Se a mãe perde o emprego, cadê a base de financiamento? Acabou. Aqui é a mesma coisa. Por isso que a gente tem que ter diversidade da base de financiamento. Eu não posso pegar só contribuição do segurado. Não posso pegar só a contribuição da empresa. Tem que ser diversas contribuições de diversos setores. Então, ele pega, principalmente Previdência, Seguridade, ela pega contribuição da empresa, contribuição do segurado, contribuição até da loteria, tá? Que a gente chama de concurso de prognóstico, de associação desportiva. Então, nós temos aí inúmeras contribuições, essa diversidade na base de financiamento. Porque se um setor de contribuição entrou em crise, o resto consegue cobrir, ok? É permitida a criação de novas fontes de custeio, mas deve ser feita por lei complementar que exige aprovação por maioria absoluta. Então, olha, eu tenho lá toda a fonte de custeio, que a fonte de custeio é a fonte de onde sai o dinheiro, quem é que vai pagar. Eu posso criar novas fontes? Posso, mas tem que ser feito por lei complementar. E essa lei complementar, ela exige uma aprovação maior, ok? Importante, a reforma da Previdência, Emenda Constitucional 103, passou a prever a diversidade da base de financiamento, identificando em rubricas contábeis específicas para cada área as receitas e as despesas vinculadas a ações de saúde, previdência e assistência social. Então, cuidado com isso aqui, porque isso aqui foi da reforma. Então, agora, as rubricas contábeis específicas para cada área, receita e despesas vinculadas ao quê? Saúde, previdência e assistência social, ok? Aí aqui nós estamos falando por que aconteceu isso, para dar mais transparência, tá? Mas vamos para o próximo princípio, gestão quadripartite. A banca adora pedir esse princípio. Eu não sei o motivo, não sei se é a palavra, mas eles gostam.
Geralmente eles colocam assim, gestão tripartite, né, bipartite, mas a gestão aqui é quadripartite. O que é isso? A gestão da Seguridade Social é quadripartite, é participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados, são os 4. Gravem esse princípio, gestão quadripartite. Quem são? Trabalhadores, empregadores, aposentados e governo nos órgãos colegiados. Eu já vi inúmeras questões falando sobre isso, ok? 8. Solidariedade. Esse princípio não está previsto lá no artigo 194, mas ele está previsto no artigo 3º, inciso 1 da Constituição Federal de 88. E ele é fundamental mesmo, principalmente em direito previdenciário. Muitas decisões judiciais, né, nós vimos muitos julgamentos no STF, partem desse princípio da solidariedade. O que é esse princípio da solidariedade? Olha, essencialmente, vamos apagar aqui, a Seguridade Solidária traduz o verdadeiro espírito de quê? De coletividade, no qual as contribuições individuais e recursos dos orçamentos públicos geram recursos suficientes para a criação de um manto protetor sobre todos. O que é o solidariedade? A gente viu recentemente o julgamento da desaposentação, os ministros do STF falando do princípio da solidariedade. Olha, um exemplo do princípio na desaposentação é o seguinte: hoje não tenho direito a uma aposentadoria, então eu contribuo para aqueles que estão aposentados. Esse é o princípio da solidariedade. Então eu estou teoricamente pagando o que os aposentados estão recebendo. Então todo mundo tem que ser solidário, tá? E esse princípio é fundamental, ok? Vamos para o próximo. Precedência da fonte de custeio. Que princípio é esse? Nenhum benefício pode ser criado ou majorado ou estendido sem a fonte de custeio total. Somente pode ser criado o benefício se o Estado demonstrar a origem do recurso. Então, hoje, eu não posso lá, o Congresso não pode falar assim, vou conceder o benefício X. Ok. Qual que é a fonte de custeio? De onde que eu vou tirar o dinheiro? É isso que ele está perguntando. Ora, se o Congresso, né, não fala de onde vai tirar o custeio, eu não posso criar esse benefício, porque eu estou o quê? Infringindo aqui a precedência da fonte de custeio. Eu tenho que falar de onde eu vou tirar o dinheiro para criar o benefício, ok? Foi uma dica rápida, uma dica da seguridade dos princípios. Nas questões de prova, principalmente do INSS, eles gostam muito de perguntar do tripé da seguridade e dos princípios. Estudem muito e até a próxima dica!